E fala, meus Bitcoiners, como é que vocês estão? Vamos encerrar mais uma semana de análise do nosso mercado cripto e que semana de emoções, né? A gente teve muita volatilidade, só no dia de ontem a gente teve uma variação de quase 5% e agora a gente está segurando nos 30 mil dólares. Então, o meu objetivo hoje aqui com você é dar um fechamento aqui para essa semana. A gente vai entrar ao longo de um final de semana que não costuma ter tanta volatilidade, mas nesse exato momento está acontecendo uma coisa no livro de ofertas que me chama a atenção e sim, podemos ter uma decisão para esse cenário caso esse fato venha para frente, certo? Então fica comigo que logo depois da vinheta você vai entender o que está acontecendo. Pessoal, e o que mudou no mercado foi o nosso sentimento dos investidores. Não só o sentimento dos contratos, né, mas o sentimento das pessoas em si. Depois daquela rejeição ao longo do dia de ontem, mais hoje, dados do payroll, vou até abrir aqui o payroll, né, deixar ele carregando enquanto eu gravo esse vídeo aqui para passar nele daqui a pouquinho. Foram dados que, de certa forma, vieram até positivos aí para a gente manter a taxa de juros ao longo do próximo mês. Inclusive, outra lembrança também, né? Eu vou abrir aqui o nosso índice de contagem regressiva para o FONC para ver o sentimento dos investidores com relação a isso. Daqui a pouco a gente passa. Mas, galera, aquela rejeição deixou muita gente pessimista, certo? A gente viu o volume entrando, viu o Bitcoin chegando, rompendo o máximo do ano e devolvendo tudo. Então, nesse momento, a quantidade de vendedores está muito maior do que de compradores, enquanto a gente está numa região de suporte, tá? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a gente tem uma pressão vendedora muito grande. Até os 32 mil dólares, vamos colocar aqui até os 31, né? Mas os 32 eu acredito que a resistência é mais forte, porque a gente rompeu os 31.500 e não teve tanta continuidade assim, tá? Então, temos 72 milhões de dólares de compra, se a gente considerar o topo, 54 milhões, que é um dinheiro muito expressivo. E o nosso principal suporte, a gente tem 27 milhões. Ou seja, temos praticamente 2 vezes mais ordens de venda do que de compra. E essa, como eu explico bastante aqui no canal, são as chamadas ordens de venda ativa. Ou seja, elas estão realmente fazendo uma pressão vendedora para o preço subir, precisam ser preenchidas essas ordens, certo? Então, essa é aquela famosa manipulação, aquela barreira de venda que não deixa o preço subir. E esse número está só aumentando a quantidade de vendedores, e quanto mais a gente cai, a gente vem secando o livro de ofertas. Então, por exemplo, os 30 mil dólares é um caminho praticamente livre. A gente só tem 9 milhões de dólares, 8 agora, né, de ordens. Então, assim, o nosso suporte mais importante é entre os 30 e os 29.500, tá? Abaixo dos 29.500 a gente não tem tanta ordem assim quando a gente compara com uma região igual, por exemplo, entre os 31 e os 31.500. Cara, tem muita ordem aqui no meio. E hoje, né, foi divulgado o payroll que veio abaixo da expectativa, né? Ou seja, tem pouca gente empregada, né? O número de pessoas desempregadas está crescendo. E isso é um dado que ultimamente vem ajudando o mercado, uma vez que mostra que o mercado de trabalho está começando a ficar desaquecido. Então, um eventual aumento na taxa de juros iria prejudicar. Porém, ainda assim, os investidores continuam acreditando nesse aumento aí de 25 pontos base, que foi o que o Banco Central sinalizou que poderia estar acontecendo. Então, a gente teve a divulgação desses dados, o mercado tradicional, na hora que esses dados foram divulgados, subiu, mas devido a esse sentimento dos investidores, ele acabou devolvendo tudo. E por que eu estou passando nisso? Porque o mercado cripto praticamente nem se mexeu nessa hora, né? Então a gente teve ali uma leve volatilidade às 9h30, que foi o horário que foram divulgados aí esses dados, mas não entrou um volume muito grande, né? O mercado não tomou uma direção, ele seguiu consolidado, não seguiu a bolsa de valores. E isso é o que a gente precisa ficar de olho, porque a gente está vendo essa descorrelação que está crescendo a cada dia que passa, tá? E essa descorrelação entre o mercado tradicional e o mercado de criptomoedas cria uma certa independência que, ao meu ver, nesse momento é perigoso, porque a gente está tendo fatos de certa forma positivos para o mercado, né, que seria investidores pessimistas acreditando no aumento da taxa de juros, que eu particularmente até acho que é o que vai acontecer, certo? Mas eles estão pessimistas mesmo com dados. A gente teve a inflação caindo, né, o PCE caindo, a gente teve agora o payroll abaixo, né, mostrando que o mercado de trabalho está desaquecido.
Então tudo isso são índices que levam o Banco Central americano a querer não aumentar os juros, ou pelo menos, né, tentar estabilizar a taxa de juros. Porque são dados bons para o mercado, né? Quanto menos a gente aumentar a taxa de juros ou quanto mais a gente reduzir, mais estímulos na renda variável, né? No mercado de ações a gente vai ter. E o mercado cripto não está nem aí para esses dados. O foco principal são os ETFs, certo? E que até agora não tem nenhuma novidade com relação a isso, né? Tá lá na SEC, o processo pode ser aprovado, pode ser rejeitado. A gente teve a fala, né? O que fez o Bitcoin subir ontem foi a fala do presidente da BlackRock, que é a empresa que está para lançar o ETF de Bitcoin, falando que o Bitcoin é o futuro, é o ouro digital, é uma alternativa essencial para diversificação de patrimônio, proteção de patrimônio, né? E a gente viu essa movimentação muito forte com uma rejeição logo em seguida. E isso, juntando tudo que eu falei, né, mostra esse certo pessimismo dos investidores com esse aumento aí da força vendedora. Não pessimismo em si, em questão sentimental, mas as pessoas elas já estão começando a querer colocar o lucro no bolso. E é por isso que a gente se mantém dentro dessa consolidação. A gente tem a descorrelação com o mercado tradicional, que faz com que o mercado cripto se mova mais livremente. A gente tem um possível lançamento de ETFs de Bitcoin, o que faz com que os investidores queiram se expor, sim, mas o preço não caminha, certo? Então, essa perda de força compradora nesse exato momento, né, e aumento de pressão vendedora, é o que pode fazer com que a gente veja um eventual rompimento para baixo desse canal, tá? Esse canal rompendo para baixo, a gente vai começar a buscar por um fundo ascendente no gráfico semanal, que eu vou falar em mais detalhes daqui a pouco, e que continua sendo sim uma alternativa saudável, mas ao meu ver, nesse momento que esse vídeo está sendo gravado, para mim é algo mais possível do que um rompimento ascendente por conta do surgimento dessa pressão vendedora ativa. Enquanto isso, a nossa passivo, né, que seria as pessoas que já entraram, que já gastaram a sua munição, mostra que as sardinhas estão compradas. Olha o aumento na quantidade de sardinhas que entraram nesse exato momento. E ainda assim, com essa queda, muita gente foi liquidada, muita gente saiu do mercado e os poucos que sobraram estão comprados, né? Então as corretoras, as baleias, elas podem querer jogar o mercado para baixo para ainda estopar e liquidar essa galera, até mesmo porque a gente não está com tanta pressão compradora assim, igual vendedora, tá? Então fica atento com isso, porque a gente pode estar vendo violinadas, a gente pode estar vendo movimentos intensos. Olha só, a gente fez, geralmente quando a gente tem esse tipo de queda muito intensa, com volume, né, um volume de fundo, a gente custa perder esse ponto. Aqui a gente perdeu, olha. E fizemos mais uma base de preço com volume. Então se a gente perder novamente nessa região aqui, ó, esse voluminho que a gente deixou, é extremamente perigoso e poderia ser o gatilho para romper aquela consolidação. E agora a gente chega nas considerações finais, né? Se a gente rompesse essa consolidação aqui, ó, a gente buscaria por um fundo ascendente no gráfico semanal, tá? A maior probabilidade é essa, porque a gente já subiu mais de 20%, então eu acredito que enquanto a gente subiu, a galera foi vendendo, venda. Então agora essa galera que vendeu vai querer aproveitar essa oportunidade para comprar. A gente traça a Fibonacci, né? Como sempre, vê aqui potenciais zonas de acumulação, e eu acredito que a região aqui dos 28, dos 27, né, é uma região aí propícia a gente comprar. E caso a gente veja ou um rompimento com muito volume, que devolveu bem mais próximo desse fundo do que desse topo, ou o contrário, né, um rompimento ascendente, sem força, a gente vai começar a ficar de olho nessa possibilidade dessa cunha ascendente, certo? Essa cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo, tá? E poderia levar o Bitcoin para um cenário de queda ainda maior. Não é nada de 12 mil dólares, não é nada de 15 mil dólares, tá? Eu acho que a maior probabilidade é que essa cunha ascendente simplesmente sirva para o Bitcoin fazer esse movimento aqui, olha. Ele subiu aqui desde dezembro até julho desse ano. Então ele precisa fazer uma correção no gráfico mensal. Eu acredito que o rompimento dessa cunha ascendente, caso ele aconteça, seja justamente para a formação desse fundo. Então se o Bitcoin começar a subir sem força, romper aqui mais máximas do ano, sem demonstrar uma continuação dessa tendência, eu vou aproveitar para estar vendendo mais um pouquinho
porque a probabilidade da gente concretizar essa cunha aqui, de certa forma, vai aumentar. Ainda mais juntando os fatos sentimentais, como o aumento da pressão vendedora e principalmente as sardinhas nesse momento querendo comprar o fundo do Bitcoin. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante. Me segue nas redes sociais, que estão todas aqui em cima. Eu tenho que até colocar agora o threads lá do Twitter, do Facebook lá, do Instagram, que também tá rolando, mas é tudo aqui, ó, cripto, tudo é a mesma coisa, certo? E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e valeu, galera. Tamo junto.